Existe uma sala branca na história da medicina. Um lugar onde a promessa de alívio encontrou a ponta de um bisturi, e o que ficou foi um silêncio que ecoa até hoje. Um lugar onde a ciência, na sua busca desesperada por ordem, acabou se esquecendo da humanidade. Você não clicou por curiosidade. Você clicou porque alguma coisa dentro de você sabe que o passado nunca morre. Aqui é o Cronos e Caos, e hoje nós vamos entrar nessa sala branca, onde a cura parecia misericórdia e terminou como mutilação. Para entender essa história, a gente precisa voltar no tempo, início do século XX. Imagine só, hospitais psiquiátricos superlotados, gritos que ecoam pelos corredores à noite, um cheiro de desinfetante misturado com desespero. Essa era a dura realidade para milhares de pessoas. De um lado, a sociedade exigia silêncio, do outro, a ciência prometia ordem. O problema é que a psiquiatria daquela época, na verdade, não tinha respostas. Só tinha contenção. O próprio criador da lobotomia, o neurologista português Egas Muniz, chegou a admitir o que ele chamava de impotência terapêutica da área. Ou seja, não existiam curas, não existiam tratamentos que funcionassem de verdade. Só existia a necessidade de controlar o que parecia incontrolável. E essa contenção era brutal. A gente está falando de camisas de força, celas de isolamento, sedação tão pesada que transformava pessoas em sombras de si mesmas, terapias de choque, comas induzidos por insulina. Eram, no fundo, atos de desespero médico. E quando a mente humana se recusava a obedecer, alguém teve a ideia de cortar o problema, literalmente pela raiz. É aí que, em 1935, Egas Muniz apresenta para o mundo a leucotomia pré-frontal. Uma ideia que, olha só, nasceu do desespero, mas foi vendida como uma grande esperança. Era a promessa de que era possível silenciar a tempestade dentro da mente de uma pessoa com um único e simples corte. A tese por trás de tudo era de uma simplicidade que chegava a ser perigosa. Baseado na observação de um único chimpanzé que ficou mais dócil depois de uma cirurgia no cérebro, Muniz pensou: bom, se a gente remover as conexões defeituosas do cérebro, a gente remove o sofrimento. Simples assim. E, no começo, os resultados pareciam promissores. Os pacientes ficavam calmos, veja bem, não melhores, não curados, apenas quietos. O mundo médico, desesperado por qualquer tipo de solução, aplaudiu de pé. E o reconhecimento máximo veio em 1949, um prêmio Nobel. E com ele, veio a legitimação de algo que era, na verdade, irreversível. Agora, se a ideia nasceu em Portugal, foi lá nos Estados Unidos que ela se transformou numa verdadeira indústria. E um nome se tornou praticamente sinônimo de lobotomia: Walter Freeman. Ele não foi só um praticante, ele foi o grande evangelista do procedimento, o homem que transformou uma cirurgia radical num show itinerante. E aqui está o detalhe mais assustador dessa história toda. Walter Freeman era um neurologista. Ele não era um cirurgião. Mas sabe, isso nunca pareceu ser um problema para ele. Na cabeça dele, a lobotomia devia ser algo acessível, rápido, quase trivial, uma solução de massa. E para conseguir isso, ele simplificou o procedimento ao extremo. Dispensou salas de cirurgia, dispensou anestesia geral. Ele criou o que ficou conhecido como lobotomia transorbital, usando na ferramenta que ele encontrou na própria cozinha: um picador de gelo. O método era incrivelmente rápido e brutal. Primeiro, um choque elétrico para deixar o paciente inconsciente. Depois, o picador de gelo, que mais tarde virou um instrumento chamado orbitoclasto, era inserido bem acima do globo ocular. Uma batida de martelo, outra de lado, o movimento de alavanca para cortar as fibras do cérebro e pronto. Fim. Tudo em menos de 10 minutos. Com essa técnica na mão, Freeman viajou aos Estados Unidos numa van, que ficou conhecida como o lobotomóvel. Ele ia de hospital em hospital, passava por prisões, por instituições, chegava a fazer dezenas de cirurgias num único dia, muitas vezes na frente de uma plateia. Ele dizia que era progresso. Hoje a gente chamaria de turnê da mutilação. E quem eram as pessoas do outro lado do picador de gelo? Milhares de vítimas que, na maioria das vezes, não tiveram voz nenhuma. Muitas até sobreviveram ao procedimento, fisicamente. Mas a pessoa que elas eram antes, essa nunca mais voltou. A essência delas foi simplesmente apagada. Eram as mulheres consideradas difíceis, os homens agressivos, as crianças inconvenientes.
Rapidamente, a lobotomia se tornou uma ferramenta de controle social, um jeito de calar quem não se encaixava no padrão. E nem os famosos escaparam, como a atriz Frances Farmer ou Rosemary Kennedy, a irmã do presidente John Frisch Kennedy. Ninguém estava a salvo. Aqui no Brasil, a situação não foi nada diferente. Um levantamento feito sobre as 100 primeiras leucotomias no Hospital do Juqueri, em São Paulo, revela uma coisa chocante. Das 100 pessoas operadas, todas as 100 eram mulheres. Isso deixa claro como o procedimento era usado também para reforçar papéis de gênero, para punir comportamentos que não eram considerados adequados. A escala disso tudo é algo difícil de processar. Só o Walter Freeman, o não cirurgião, realizou pessoalmente cerca de 3.500 lobotomias. Estima-se que no mundo todo, mais de 50.000 pessoas passaram por isso. Cada número desses é uma vida que foi alterada para sempre. E o resultado final? Bom, a personalidade da pessoa era apagada. A iniciativa, a vontade própria, morta. O afeto era reduzido a meros reflexos. Nas palavras do próprio Freeman, o objetivo era criar uma infância induzida cirurgicamente. Não era a cura, entende? Era um apagamento funcional. O problema não foi resolvido, ele foi silenciado. Então, como é que essa era de terror médico finalmente acabou? Não foi por causa de um grande escândalo ético como a gente poderia imaginar. O fim da lobotomia foi muito mais silencioso, muito mais pragmático. Ela simplesmente começou a desaparecer quando a ciência encontrou uma ferramenta nova, melhor e mais barata. Com a chegada dos medicamentos antipsicóticos nos anos 50, como a clorpromazina, de repente existia um jeito de controlar os sintomas sem precisar destruir o cérebro de ninguém. A pílula se mostrou muito mais eficiente que o bisturi, e assim a lobotomia se tornou obsoleta. E talvez o mais perturbador de tudo tenha sido o silêncio que veio depois. Não houve pedidos de desculpa, não houve reparações para as vítimas e suas famílias. O prêmio Nobel de Egas Moniz nunca foi revogado. A história simplesmente virou a página, como se nada daquilo tivesse acontecido. Mas aconteceu, e deixou um rastro de cérebros mutilados em nome da ordem social. Olhar para a história da lobotomia hoje não é só um exercício mórbido, é um aviso muito sério. Porque a lobotomia não foi um erro isolado na história da medicina. Ela foi um sintoma de algo muito mais profundo na nossa cultura e na nossa ciência. Foi um sintoma do nosso medo do que é diferente, da nossa pressa em normalizar aquilo que a gente não consegue compreender. E principalmente do que acontece quando a ciência caminha sem ética, quando ela fica obcecada com a técnica e completamente cega para a humanidade que ela deveria, em primeiro lugar, servir. No fim das contas, a lobotomia nos lembra de uma verdade bem incômoda. Nem toda solução técnica é uma solução humana. E nos força a fazer uma pergunta. Será que o verdadeiro problema, naquela época, e talvez até hoje, nunca foi a desordem na mente de um paciente, mas sim o nosso desejo desesperado por ordem, a qualquer custo? Se você chegou até aqui, não foi por entretenimento, foi por confronto. Inscreva-se no canal, porque toda semana a gente desenterra o que o tempo tentou esconder. O relógio não para. O caos só muda de forma. Isso foi Cronos e Caos.